Olá pessoal, como estão todos? Espero que bem. Estou aqui para trazer mais um produto para vocês, para que vocês possam promover e assim melhorar os resultados da Blau aí em seus territórios. Estou falando de um potente analgésico, um anti-inflamatório, o Trometamol cetorolaco. É um produto revolucionário, conhecido já, potente analgésico da classe dos anti-inflamatórios não hormonais, de potente ação analgésica, anti-inflamatória e antipirética, combate à febre. Ele age através da inibição da síntese da prostaglandina, que é uma substância que age no sistema ciclooxigenase, inibindo essa enzima. Todos vocês conhecem, o inibidor da COX-2. Então esse é um produto extremamente importante, de uma ação analgésica bastante intensa e muito utilizado na prática diária do dia a dia. O produto referência dessa substância é o Toradol, que é um produto da Valeant. A indicação do produto é para o tratamento em curto prazo da dor aguda de moderada a severa e que requer analgesia equivalente a um opioide, sem os efeitos de um produto opioide, como nos estados pós-operatórios, onde a reabilitação do paciente é extremamente importante e ele não pode ficar tão sedado porque ele precisa se reabilitar da grande cirurgia que se sofreu. As contraindicações, essas nós precisamos estar um pouquinho mais atentos a elas, né? Porque assim, o cetorolaco, assim como os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são contraindicados a pacientes que têm história de sangramento intestinal, ou perfuração gastrointestinal ou úlcera péptica. São produtos que atacam a mucosa gastrointestinal e nesses pacientes é preferível não utilizar eles. Pacientes também portadores de hemorragia digestiva recorrente, que tenham tido 2 ou mais episódios distintos e comprovados de sangramento ou ulceração. Igualmente a outros anti-inflamatórios não esteroidais, o cetorolaco é contraindicado a pacientes com insuficiência cardíaca severa, por interferir com alguns medicamentos que são utilizados no tratamento desta condição. Ele também é contraindicado a pacientes com insuficiência renal moderada grave, ou seja, aqueles que têm uma creatinina sérica acima de 442 micromol por litro, ou a pacientes sob risco de falência renal causada pela redução do volume sanguíneo ou estejam muito desidratados, pois pode ocorrer toxicidade renal com esse produto e isso vir a causar grandes efeitos colaterais. O Trometamol cetorolaco também é contraindicado durante o trabalho de parto, por inibir o trabalho de parto, então ele não deve ser utilizado durante o trabalho de parto e durante o parto propriamente dito, por causa do seu efeito inibidor da síntese de prostaglandina, uma substância extremamente importante durante o trabalho de parto. O uso do produto durante o trabalho de parto pode afetar adversamente a circulação fetal e inibir as contrações uterinas, aumentando o risco de hemorragia uterina no trabalho de parto. Além disso, o Trometamol é contraindicado a pacientes com hipersensibilidade, como qualquer outro produto, ao cetorolaco ou outros anti-inflamatórios não esteroidais, e a pacientes nos quais o ácido acetilsalicílico, a aspirina, ou outros inibidores da síntese de prostaglandina induzam reações alérgicas. Existe aí uma classe efeito aí, um efeito de classe, então isso é importante, porque a gente pode prevenir aí reações do tipo anafiláticas, né, graves, que tenham sido observadas nesses pacientes. Por último, o cetorolaco está contraindicado com uma analgesia profilática em grandes cirurgias, por causa da inibição da agregação plaquetária. A agregação plaquetária é um fenômeno importante para a recuperação das feridas causadas pela cirurgia, então é importante no pós-operatório de grandes cirurgias a gente não ter interferência nesse processo de recuperação. E também no intraoperatório, por causa do aumento do risco de sangramento que esses pacientes podem ter. A gente sabe que isso é importante porque existe uma reação do cetorolaco com a inibição da função plaquetária. Então, sempre que houver sangramento, essa ação sinérgica não está recomendada para esse tipo de paciente. O cetorolaco também é contraindicado em pacientes que tenham hipersensibilidade ao ácido salicílico ou algum outro anti-inflamatório não esteroidal. Ele não deve ser utilizado para administração
epidural ou espinhal, por causa do seu componente alcoólico. Ele está contraindicado para crianças abaixo de 2 anos de idade. A posologia do produto, ela varia muito em função da condição do paciente, da cirurgia que é feita. Ela pode ser usada por via intramuscular profunda em dose única ou doses múltiplas e também pode ser utilizada via intravenosa em bolos ou em infusão gota a gota. O efeito analgésico começa em cerca de 30 minutos, com um máximo em 1 a 2 horas após a sua administração, e a duração dessa analgesia pode perdurar aí de 4 a 6 horas. A dose deve ser ajustada de acordo com a gravidade da dor e da resposta do paciente, como eu falei, sempre começando com a menor dose eficaz possível. Por isso é importante monitorar o paciente e a evolução do controle da dor nessa condição. A duração do tratamento intramuscular através de doses múltiplas ou através da aplicação endovenosa não deve exceder 2 dias. Uma idade de 65 anos ou mais velhos, ou pacientes que tenham insuficiência renal, a dose deve ser reduzida para 10 a 30 mg por via intramuscular ou 10 a 15 mg por via intravenosa. E crianças acima de 2 anos de idade, utilizar a concentração de 1 mg por quilo de peso por via intramuscular ou meio a 1 mg por quilo de peso por via intravenosa. No caso de doses múltiplas, aí nós temos aí um quadro um pouquinho mais complicado. No caso de adultos, a dose máxima não deve exceder 90 mg por dia. A dose recomendada é de 10 a 30 mg por via intramuscular a cada 4 a 6 horas, até o máximo, como eu falei, de 90 mg por dia, ou 10 a 30 mg com dose inicial intravenosa ou em bolos, seguido de 10 a 30 mg a cada 6 horas, conforme a necessidade e o controle da dor do paciente, até um máximo, como eu falei, de 90 mg por dia, ou ainda um esquema com 30 mg de dose inicial intravenosa, seguida de infusão contínua de até 3,75 mg por hora em até 24 horas. Lembre-se que quando da utilização da via endovenosa, a duração da terapêutica não pode exceder 24 horas. Pacientes com 65 anos ou mais de idade ou em pacientes com insuficiência renal, a dose máxima diária não deve exceder 60 mg para esses idosos e 45 mg para pacientes com insuficiência renal. A dose recomendada é de 10 a 15 mg por via intramuscular a cada 4 a 6 horas, conforme a necessidade e controle da dor do paciente, e a dose máxima diária não deve exceder 60 mg ou 10 a 15 mg endovenosa a cada 6 horas, e sempre conforme a necessidade do paciente, sendo que a dose máxima diária também, nesses casos, não deve exceder 60 mg por dia e por tratamento. Crianças com 2 anos ou mais de idade, em caso de doses múltiplas, nós temos aí a posologia de 1 mg por quilo por via intramuscular, ou meio miligrama a 1 mg por quilo por via intravenosa, seguido de meio miligrama por quilo por via intravenosa a cada 6 horas e respeitando o controle da dor. Esse produto ele é fornecido em ampolas de 1 ml, embalagens de 3, 50 ou 100 ampolas. A conservação dele é em temperatura ambiente e o prazo de validade é de 24 meses da data de sua fabricação. Espero que vocês façam um bom proveito desse produto aí. Tenham todos um bom dia e qualquer coisa, entre em contato conosco aqui na Blau. Um abraço.